Não tem como você orar e piorar. Não tem, gente, não tem como você orar e se tornar mais azedo, mais amargo. Atos 12 e o verso de número 12. Palavra do Senhor diz assim em Atos capítulo 12, verso de número 12. Esse texto nos fala de um período de perseguição contra a igreja primitiva, tá? Contra a igreja primitiva. Herodes percebeu que empreendendo Tiago e o decapitando, a sua popularidade, o seu índice de aprovação cresceu, aumentou. Então, ele prendeu Pedro também. Ele prendeu Pedro e a intenção de Herodes era também assassinar Pedro, já que matar apóstolo estava dando um resultado interessante politicamente. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 12, verso 12, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Estavam reunidos e oravam. E o que aconteceu? Você pode ler todo o capítulo depois. O que aconteceu foi que um anjo visitou Pedro na prisão, o acordou, disse para colocar as alparcas e acompanhá-lo, e misteriosamente, de forma sobrenatural, as portas da prisão se abriram e Pedro e o anjo saíram. E de repente, quando a igreja estava orando, na casa de Maria, mãe de Marcos, Marcos o que escreveu o Evangelho segundo Marcos, a mãe de Marcos, certo? A sua casa era um lugar de oração. E quando eles estão reunidos orando, quem bate na porta? Pedro. E é interessante que uma menina, quando abriu a porta e viu que era Pedro, foi avisar o pessoal. Aí o pessoal disse, não acredito. Interessante. Aí eles não acreditaram que era Pedro. Como assim? Pedro? Pedro está preso. Só que eles não sabiam que as orações tinham sido ouvidas. Deus enviou um anjo. Esse anjo libertou Pedro. E agora Pedro está na porta, esperando que alguém abra para ele entrar. E, meu Deus, agora o anjo abriu a porta da prisão e eu preciso implorar para que abram a porta da casa onde estão orando. E quantas vezes a gente ora, gente, e o milagre acontece e a gente não acredita, não é verdade? A gente ora, o milagre acontece e a gente diz assim, não acredito. Bom, aquela casa de Maria, mãe de João Marcos, era um lugar de oração. O segundo segredo das famílias que vencem é a prática devocional diária da oração. A oração é uma prática devocional diária nas famílias que vencem. Se o primeiro segredo das famílias que vencem é a palavra como bússola orientadora, o segundo segredo é a oração como uma prática devocional diária. Veja que a casa de Maria, mãe de João Marcos, era um lugar de oração. Era um lugar de oração. E aí eu quero hoje falar para vocês sobre 5 coisas que acontecem quando a sua casa é lugar de oração. 5 coisas que acontecem quando a sua casa é lugar de oração. Número 1. A oração faz da nossa casa
um lugar de transformação. Eu gosto disso. A oração faz da nossa casa um lugar de transformação. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 2. Veja o que está escrito no verso 3. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Maria fala para Jesus sobre uma necessidade naquela casa, naquele momento, na festa que acontecia de casamento. Acabar o vinho em uma festa de casamento dentro da cultura judaica naquele tempo era uma crise, era um problemão. E aí Maria vai falar para Jesus: o que é isso senão oração, senão intercessão, quando eu vou falar para Jesus sobre uma necessidade que eu fiquei sabendo, que eu tive ciência dela? Maria vai falar para Jesus sobre esta necessidade. E aí então, eu acho que vocês conhecem o texto, toda uma situação acontece, Jesus manda Maria fala para os serventes fazerem tudo o que Jesus dissesse. Jesus vai e diz para eles encherem de água as talhas, e eles encheram até em cima. Aí Jesus disse: agora vocês tirem e levem ao mestre-sala. E o verso 9 diz assim: e logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Escute isso. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho. Você quer que a sua casa seja um lugar de transformação e não de deformação? Você quer que a sua casa seja um lugar de vida e não de morte? Você quer que a sua casa seja um lugar onde todos experimentem, no dia a dia, transformação? Você precisa fazer da sua casa um lugar de oração. Eu vou repetir. Você precisa fazer da sua casa um lugar de oração para que ela seja um lugar de transformação. O marido precisa de transformação, a esposa precisa de transformação, a filha precisa de transformação, o filho precisa de transformação, então a casa precisa ser um lugar de oração. Eu costumo dizer que quem ora, melhora. Dá para você repetir comigo? Quem ora, melhora. Quem ora, melhora. Quem ora, melhora como marido. Quem ora, melhora como esposa. Quem ora, melhora como filho. Quem ora, melhora como filha. Quem ora, melhora como nora, genro. Melhora como sogro, sogra, patrão, patroa, trabalhador, colaborador. Quem ora, melhora. Não tem como você orar e piorar. Não tem, gente, não tem como você orar e se tornar mais azedo, mais amargo. Não tem como você orar e se tornar mais agressivo, mais estúpido, mais rancoroso, mais rancorosa. Não tem. Quem ora, melhora. Quem ora, melhora. Preste atenção que a água não virou veneno, que a água não virou vinagre. A água foi transformada em vinho. E é interessante que quando o mestre-sala provou o vinho, ele disse: esse vinho é da melhor qualidade, esse vinho é excepcional, esse vinho é extraordinário, esse vinho é surpreendente. Quem ora, progride, cresce, avança, amadurece, melhora. Ah, pastor, minha família está piorando. Vocês estão orando?
Ah, pastor, meu casamento está virando vinagre em vez de vinho. Vocês estão orando? Ah, pastor, nossa vida financeira está indo de mal a pior. Vocês estão orando? Escute, a oração faz da nossa casa um lugar de transformação.